Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui é a Marcela. Eu vim aqui para terminar a correção da quarta semana, né? Terminar o PET de História, fazendo a correção das atividades pedidas. Então vamos tentar fazer um processo mais acelerado e eu tentar ajudá-los na correção. Os slides vão ficar aí e depois vocês podem ir parando a aula e tentar dar uma explicação dos assuntos, mas de uma forma mais superficial. Não dá para a gente adentrar muito, senão o vídeo fica muito longo. Então, eu já vou aqui abrir os slides. Então, o tema de vocês essa semana, da quarta semana, foi mudanças e permanências no Brasil com a chegada da família real. Então, o grande tchan que aconteceu no Brasil quando Dom João VI traz ele e sua família, os membros da família e um monte de gente com eles. Então, o que ocasionou essa chegada de Dom João VI aqui no Brasil? Então, vamos lá. Então, fique por dentro dos conceitos. Foram coisas que já estavam no PET de vocês, que explicavam mais ou menos essa chegada, né? Que a corte portuguesa saiu às pressas de Lisboa por causa da questão do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, em 1807. Então veio Dom João VI, que era o príncipe regente, a mãe dele, Dona Maria I, a rainha, que era chamada a Rainha Louca, a princesa Carlota Joaquina, esposa de Dom João, as crianças, né? Então Miguel, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Assunção, Dona Ana de Jesus Maria, Dom Pedro, que seria o futuro imperador do Brasil. E, enfim, veio toda a família dele e além deles vieram também cerca de 15 mil pessoas. Ó. E essas pessoas se enquadravam como os nobres portugueses, militares, religiosos, funcionários da coroa e trouxeram também tudo que podiam, né? Móveis, objetos de arte, joia, louças, livros, arquivos e todo o tesouro real. Aí a gente vai imaginar essa viagem de 99 dias, com pouca água, né? Comida ruim, dormindo apertado sem conforto. Então, vocês imaginam como é que seria o banho nessa época, né? Como é que estaria o pessoal, né? O estado físico e higiênico desse pessoal. Então, para saber mais, foi passado um vídeo da família real no Brasil para que vocês assistissem esse vídeo. E um texto, como ocorreu a construção do Estado brasileiro de 1808 a 1831, que está um zero a mais ali, que veio do site Descomplica. Esse vídeo era para vocês assistirem para ter uma noção da matéria abordada. Então, a atividade 1, ela pede, né, ela faz uma afirmação e pede para que vocês indaguem a respeito desse fato, que a presença da família real portuguesa trouxe transformações imensas, né, para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro. Para o Rio foi um período de transformações culturais, econômicas e políticas. Tratava-se de adequar a cidade ao seu novo papel, que era a sede da administração portuguesa, com base no que você pesquisou, leu e assistiu ao vídeo e responda no seu caderno. Na realidade, o Rio de Janeiro ele funcionava tipo como a capital da colônia, né? Vamos supor. E aí, o que aconteceu? Com a vinda da família portuguesa, o Rio alçou-se a tipo metrópole, né? Se tornou importante, porque o rei veio morar no Rio de Janeiro. E essa vinda dele, ele trouxe bastante coisa que a colônia aqui, o período de colônia, não estava acostumado. Chegou muito mais pessoas, livros, enfim, teve uma transformação social, econômica e política no Brasil, tá? Aí a pergunta pede, que motivos levariam a família real a deixar toda a pompa lá de Portugal e vir para cá? Ia morar no Brasil. E depois pedir para vocês completar o quadro sobre as mudanças e permanências no Brasil com a chegada da família real no Rio de Janeiro. São mudanças assim, quais as mudanças econômicas, as mudanças culturais, as mudanças políticas
que aconteceu. Vocês tinham que fazer essa pesquisa e responder essas duas perguntas. Bem, a resposta da letra A, eu já falo que a família real vindo para cá, que levou mais de 3 meses, saiu em 1807 e chegou em 1808, em Salvador, não no Rio de Janeiro, foi uma consequência direta do período napoleônico, que foi general francês, que se tornou, né, o imperador da França logo depois da Revolução Francesa. Então, havia um desentendimento, né, entre a França e Portugal na questão do bloqueio continental. O bloqueio continental seria o quê? Napoleão foi dominando vários países e eles tinham, de certa forma, já tinha havido uma batalha que chamava Batalha de Trafalgar, onde os franceses foram arrasados, né, pelo mar, pelos ingleses. E, em consequência disso, na realidade, para atrapalhar a Inglaterra, que sempre foi muito pioneira em vários sentidos, Revolução Industrial, Revolução Inglesa, com a criação da monarquia parlamentar, monarquia, né, constitucional parlamentar, né, constituinte, e o avanço dos mares, né, o reino dos mares ali na Inglaterra. Então havia muitas rixas desses países na época, né? De quem tinha mais poder, de quem dominava mais, essas coisas. Então, o bloqueio continental foi um impedimento que Napoleão colocou aos países que ele tinha invadido de comercializar com a Inglaterra. Enfim, isso pegou para Portugal, porque Portugal tinha estreitos laços comerciais com a Inglaterra, desde tempos passados, com o Tratado de Panos e Vinhos. Enfim, ele já tinha acordos comerciais muito fortes com a Inglaterra. E isso fez esse bloqueio continental. Se caso eles continuassem comercializando com a Inglaterra, o Napoleão ia botar para quebrar. Então, o que aconteceu? Na realidade, a Inglaterra ajudou a Dom João VI a vir para o país, tá? E ajudou e depois vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer, quando ele chega aqui, a abertura dos portos para as nações amigas. Então, aí ficou tudo podendo fazer comércio, enfim. Então, esse processo de Dom João VI, ele ajudou muito no processo da independência do Brasil, que seria feita pelo filho dele, em 1822, tornando o Brasil independente. Não era uma colônia de Portugal, se tornou independente. Então, esse processo da vinda da família real trouxe mudanças realmente significativas. Esse período que ele veio morar aqui com a família dele, chamou-se período joanino, por causa do nome, né? Dom João. Então, foi um período muito importante na história do Brasil. O bloqueio continental, como eu tinha falado, foi esse... Napoleão decretou o bloqueio continental no qual todos os países do continente europeu foram proibidos de negociar com a Inglaterra e de receber navios ingleses em seus portos. Então, na realidade, a Inglaterra ela tinha um vasto comércio aí, né, pelo mar. Então, a partir do momento que ele dominou esses países, ela ficou meio complicada. Ela não tinha como fazer o comércio. Então, ela apoiou Dom João VI mesmo, e aí, quando ele chegou aqui, tinha muitos produtos, né, aqui no Brasil, muita matéria-prima. Então, a abertura dos portos facilitou muito para a Inglaterra nesse sentido, nesse momento do bloqueio continental, tá? Mas lá na frente, Napoleão cai, e aí as coisas vão voltar ao normal. Bem, vamos para frente aqui para não ficar longo. A transferência, aí a pesquisa, a transferência da sede do Reino de Portugal trouxe mudanças significativas ao Rio de Janeiro, que em 1808 tinha cerca de 60 mil habitantes, sim. Então, algumas coisas importantes. As ruas do centro da cidade foram pavimentadas, criou-se o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é bem velho, 1808. A imprensa régia começou a atuar em 1810, jornais, tá? A abertura da Academia Real Militar em 1810.
inauguração da primeira biblioteca, que é a Biblioteca Nacional, em 1811. Olha quantas mudanças. De uma simples colônia, tá? Começou a ganhar áreas de metrópole. Então, aí, outros textos aqui, vocês vão poder parar e depois ver quais os conceitos vocês colocaram, ou quem não colocou nada também, né? Vai copiar, né? Eu espero que não faça isso, por isso que eu estou tentando dar essa explicação um pouco por cima para vocês entenderem os conceitos. Então, basicamente aqui resumindo, a população dobrou de número, passando de 50 mil para aproximadamente 100 mil pessoas, então houve uma mudança social, uma mudança econômica e política, né? Houve a formação também do Partido do Brasil, que nessa época não existia partido, então se juntou-se comerciantes, proprietários de terras e de escravos e passou a ser conhecido como Partido do Brasil. Nesse período, o Dom Pedro I decide ficar no Brasil, ele não volta quando Dom João VI volta, porque aí o pessoal começou a reclamar um rei lá em Portugal, que eles ficaram sem rei. Dom Pedro, filho dele, fica. Então ele não quis mais voltar para Portugal, né? Ele quis ficar no Brasil e proclama a independência, né? Independência ou morte, em 1822, ficando livre, né, do jugo de Portugal. Então o Brasil era livre, não era mais colônia. Então começou a ter o surgimento de elite ilustrada no Brasil, com influências europeias, das influências da Revolução Francesa, né, dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, movimentos que mudaram, né, a forma de pensar e de agir das pessoas, né, em seu meio social, em seu meio cultural, né. Teve em 1808, ele já decreta a abertura dos portos às nações amigas, então os portos estão abertos para comercializar com qualquer país e principalmente com a Inglaterra, né? E isso ele deu fim ao pacto colonial, que era uma prática mercantilista, gente, que a gente aprendeu um pouquinho, da balança comercial favorável, exportar mais, importar menos, da busca por ouro e prata, pacto colonial era o quê? A colônia só podia comercializar com a metrópole, ok? Ela se tornava um mercado consumidor, mas ela só podia vender ou comprar os seus produtos de Portugal, no caso. Só podia fazer negócio com Portugal. Se instalou manufaturas na colônia, oferecendo subsídios a determinados setores industriais. A indústria ainda não estava desenvolvida, mas já foi um começo, um fomento, né, no Brasil. E muitas outras coisas. Então, foi muito importante essa vinda de Dom João VI para o Brasil e principalmente o processo de independência. Tá? Então, é basicamente isso. Não quis me estender muito. Eu espero que vocês estejam bem, tenham feito as atividades. E aí, a menininha falando que Deus ajuda quem senta e estuda, né, gente? Espero que vocês estejam conseguindo trabalhar e estudar, né? Fazer as atividades, que eu sei que são muitas. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que vocês vão conseguir avançar a série, pelo menos compreendendo um pouco do conteúdo que vocês tinham que ter aprendido na sala presencial, né? Então, ó, eu vou desligando aqui, já me despedindo de vocês no próprio programa e desejando tudo de bom. Fiquem com Deus, tá? Um beijo da Marcela. Tchau.